Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Quantos estão vivos, diga glória a Deus. Amém. Quantos vão ficar até meia-noite, diga aleluia. Aleluia. Só essa parte aqui falou aleluia. Nem o pastor falou agora, viu? Né? Pastor, Deus abençoe, tá? Parabenizar o Senhor pelo 48º aniversário da igreja, né? Da fundação da igreja, do primeiro culto aqui, né? O senhor estava no primeiro culto. Tem mais alguém aqui que estava no primeiro culto? Quem é? Passa lá, irmão. Bota aí quem estava no primeiro culto aí. É antigo o retrato. Aí eu vou mostrar, mas ele quer ver aí. Cadê o irmão? Passa aí, meu filho. Passa aí, Axé. Olha lá. Aquele magrinho com a Bíblia na mão sou eu. Tinha 20 anos. Tinha muito cabelo. Podia até vender. Ali está de lado, ali, o baixinho ali, meu irmão, outro irmão. Lá é irmão Casimiro. Esse baixinho ali é aquele pequenininho lá no meio lá. E desse lado aqui tem umas irmãs ali que o Senhor já levou. E ali está a minha esposa, que na época tinha 14 anos. Já estava nesse culto ali. Já estava nesse culto daí. Deve estar ali ou está na cantina, que ela gosta na cantina. Ela está ali, está ali. É a mulher maior que tiver aí, é ela. Glória a Deus, irmãos. Eu saudando o pastor de vocês, eu saudo a todo o corpo de obreiros da igreja, que eu não tive a oportunidade de cumprimentá-los, e também o meu querido amigo, pastor Jomar Maravilha, né? Que inclusive está bonito também hoje, né? Está bem arrumadinho, gravata rosa, né? Não é arrumado assim não, né? Mas hoje ele está ajeitado, né? Deus abençoe. Eu deixei meu blazer em casa, e esse blazer aqui é exclusivo do pastor Jomar, né? E a gravata não é do congresso. É porque eu nunca acharia que alguém teria uma gravata verde. E eu quase desci aqui para cantar com vocês, mas enfim. Aí os irmãos tudo olhando para mim, rindo, pregador com a mesma gravata. É uma piada ruim. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, Evangelho de Jesus. Segundo escreveu Mateus, capítulo 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, em seu capítulo 21, a partir do verso 33. Mateus 21, verso 33. A partir do verso 33, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga milagre. Porque no telão, se não achar, só um milagre para fazer enxergar. Então vamos lá. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado e construiu nela um lagar. Edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e a outro apedrejaram. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando pois vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe dê os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitam ou rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Diga amém. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Vou pedir o pastor Sidney para fazer essa oração. Pai,
Na tua presença continuamos e te pedimos uma vez mais que o Senhor tome a vida do teu servo e fale aos nossos corações. Enquanto teu filho estiver fazendo exposição da tua palavra, que todo mal seja repreendido, que o Senhor tome cativamente os teus filhos, para que nós possamos entender e compreender aquilo que só o teu Espírito quer nos revelar. Assim falamos, fala, porque teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu assento, dando glória a Deus, por favor. Me ajuda a pregar, dá glória a Deus, não? Dá glória aí, aleluia. Não? Calma aí. Eu estou numa Assembleia de Deus, dá um glória a Deus. Eu estou numa Assembleia de Deus, então dá um glória a Deus aí. Estou numa igreja pentecostal, não? Na igreja pentecostal, então dá um glória a Deus aí para você ver. Ixi, vamos nessa. Vamos ver o que Jesus tem para nós nessa noite. Essa parábola é uma das parábolas mais importantes das quais Jesus contou. Existem parábolas que elas são importantes no contexto da teologia sistemática, e esta é uma das que são das mais interessantes. É uma parábola que Jesus disserta o tempo em que nós estamos vivendo, o tempo em que ele viveu e o tempo em que Israel vivenciou na presença do Senhor. Na verdade, eu tenho caminhado por misericórdia nesse rincão do nosso Brasil e tenho percebido que nós precisamos urgentemente resgatar alguns valores da igreja que se perderam com o tempo. Princípios de autoridade, de poder, de renúncia, exigir que nós, como crentes, vivamos uma vida em santidade, em comunhão uns com os outros e participar do contexto daquilo que a Bíblia nos fornece, que é do contexto da unidade. Verdade, comunhão e unidade parecem similares, mas eles se divergem em alguns pontos. Então eu preciso, como Deus tem me levantado nesse tempo, falar à igreja do Senhor e alertar esta igreja para que nós possamos resgatar esses princípios e esses valores. São marcos que, por mais que nós tenhamos entendimento deles, se perderam por causa de uma teologia fraca, por causa de uma falsa espiritualidade que nós estamos vivendo hoje em dia. Estava nesses dias pregando uma igreja e eu disse que às vezes nós temos muita dificuldade de saber o ambiente em que nós estamos. Parece que as igrejas que antigamente eram pentecostais, restauradas, agora se tornaram tradicionais, e às vezes as igrejas tradicionais estão se renovando. Nós não podemos extinguir o espírito, nós não podemos permitir que culto parado, que um culto frio seja normal para a nossa vida e para a nossa caminhada. E na verdade, o que falta não é fogo, porque o fogo já foi derramado desde o Pentecostes. O que está faltando é lenha para queimar, o que está faltando é crente para dar glória a Deus e se entregar sem reservas. Eu costumo dizer que quando muitas pessoas eram do mundo que não frequentavam a igreja, eles iam para os estádios de futebol e se entregavam por causa dos seus times. Quem é do Cruzeiro é do Cruzeiro, do Flamengo é do Flamengo, do Corinthians é do Corinthians, do Palmeiras é do Palmeiras, do Vasco é do Vasco, e quando eles chegam lá, eles gritam sem reserva. Nós agora estamos do lado de um vencedor, que nunca perdeu uma batalha, e nós não podemos ficar quietos. Nós temos que louvar, agradecer, se apresentar a Ele com cânticos e com louvores de gratidão ao Senhor. Então eu gostaria muito que essa mensagem alcançasse o seu coração e que você saísse daqui com a sua fé restaurada, entendendo, tendo a percepção e a sensibilidade daquilo que Deus quer te entregar nesse tempo. A igreja, ela não pode ser considerada como uma noiva vestida de branco, acuada com medo do anticristo. A igreja, segundo Efésios capítulo 6, ela é um varão de guerra vestido com as armas que o Senhor proporcionou para ela, e nós estamos prontos para o combate. Nós não vamos fugir à guerra, porque somos da geração que vai fazer o último saque no inferno. Nós somos da geração que vamos povoar o céu e esvaziar o inferno, e Deus vai te usar para isso. Você concorda com isso ou não? Deus vai te usar para isso. Então eu gostaria muito que você percebesse. Se quiser deixar a Bíblia aberta para você entender, deixa a sua Bíblia aberta. Essa parábola, que tem por título a parábola dos lavradores maus,
ela tem dentro do seu contexto, do seu bojo, alguns ensinamentos proféticos para o tempo que nós estamos vivendo. A primeira coisa que nós vamos perceber quando Jesus conta esta parábola é que ele vai dizer que existe um pai de família que plantou uma vinha, circundou-a de um valado e arrendou essa vinha a uns lavradores. Eu gostaria que você gravasse a palavra lavradores, porque ela vai se repetir em alguns momentos da parábola. A palavra lavradores, diga comigo, lavradores. Grita mais alto, diga lavradores. Diga para o diabo ser envergonhado, mais alto, lavradores. Ok. Ele arrendou a sua vinha a uns lavradores ausentando-se do país. Chegou no tempo determinado, ele vai enviar os seus servos a estes lavradores, porque o verso 34 diz que era o tempo dos frutos dessa vinha. Então ele envia os seus servos, diga comigo, servos. Mais alto, que eu não estou te ouvindo, diga servos. A palavra servo, ela difere de lavradores. Ele vai enviar os seus servos para cobrar os frutos dos lavradores. Só que o texto vai dizer que os lavradores vão se apoderar dos seus servos. Eles vão apedrejar a um, eles vão matar a outro e eles vão ferir a alguns. Ele envia então outros servos em maior número do que os primeiros. Só que os lavradores vão tratar os servos da mesma forma. Qual é a ideia que ele vai ter? Ele vai enviar o seu filho. Ele considera esse filho aqui como herdeiro. Ele enviando o herdeiro, disse ele, eles respeitarão, porque ele é o dono da terra. Só que o texto no verso de número 38 vai nos permitir o entendimento de que esses lavradores, quando viram o filho, se tornaram mais cruéis. Eles disseram entre si: vamos matar o herdeiro para que nós possamos nos apoderar da sua herança. Eles matam o herdeiro, se apoderam da sua herança. O texto diz que eles lançam ele para fora da vinha e eles matam esse herdeiro. A parábola vai terminar com uma pergunta de Jesus. Jesus remete aos seus discípulos em uma retórica, vai dizer a eles: quando vier o Senhor da vinha, o que fará a esses lavradores? A resposta é: ele vai pagar como eles devem ser tratados e depois arrendar a sua vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos no tempo determinado. Então existem aqui dois princípios que é preciso entender: a palavra lavradores, que aparece mais de uma vez, a palavra servos, que aparece mais de uma vez, e a palavra arrendamento. Vamos dissertar aqui o que é arrendamento. É um contrato de aluguel. Então a primeira coisa que a palavra está dizendo é que existe um homem, pai de família, que arrendou a sua vinha. Ele fez um contrato de aluguel e deu esse contrato na mão dos lavradores. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Amém ou não? Deu esse contrato na mão dos lavradores. Todos aqui sabem que dificilmente nós temos um contrato vitalício. Todos os contratos que fazemos de locação, nós temos uma data para entrada do imóvel e uma data para renovação do contrato, ou para que você deixe o imóvel. Então aqui nesse texto, esse contrato venceu. Quando o contrato vence, o pai de família vai exigir os frutos dos quais esses lavradores estavam lá. Então o que isso aqui quer dizer? O que Deus, através de Jesus, está falando com a gente? Que esse pai de família é a pessoa bendita do nosso Deus, porque ele é o dono da terra, ele é o dono de todas as coisas. O diabo não tem parceria, porque ele não é dono de nada. O Senhor, lá no livro do Apocalipse, usando João, vai dizer que na mão de Jesus está a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Para você se empolgar um pouco mais, o salmista, no Salmo de número 24, diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, os seus moradores e tudo quanto nela habita. Por quê? Porque a terra é de Deus. Não existe espaço para Satanás na terra em que Deus governa. Quem manda na terra é o Senhor. Quem governa a terra é o Senhor. É Ele que manda nos mares, é Ele que manda nas estrelas, é Ele que manda no firmamento, é Ele que manda na igreja, é Ele que manda na Secretaria de Segurança Pública, é Ele que manda nos governos. Do Senhor é a terra. Alguém está me ouvindo aqui? A sua plenitude. Só que como Deus é o dono de todas as coisas, Ele pode arrendar a terra para quem Ele quiser. Então Ele vai fazer um contrato de aluguel aos lavradores. Quem são esses lavradores? Diga comigo, Israel. Diga comigo, Israel.
Diga: Israel recebeu um contrato de aluguel. Pastor, isso é difícil de compreender. Não é. Através de quê e como Deus fez esse contrato com Israel? Através de Abraão. É a aliança que chamamos a aliança abraâmica, através da circuncisão. Deus disse a Abraão que abençoaria todos os que o abençoarem e amaldiçoaria todos os que ele amaldiçoasse. Ele seria o pai de todas as famílias da terra, e todas as famílias em Abraão seriam benditas. Deus está fazendo um contrato de aluguel, porque a partir de Abraão nasceu o povo de Israel. E o que Deus exigia desse povo? Frutos da terra. Frutos, porque a terra para Deus é considerada uma vinha. É lógico que quando a gente fala da palavra vinha, a gente compreende um antagonismo da expressão vinha, porque em alguns lugares a vinha simboliza Israel, em outros lugares a vinha simboliza o próprio Jesus, em outros lugares da Bíblia, a Bíblia simboliza a vinha como se fosse a terra. Nesse caso específico dessa parábola, a vinha é a terra do Senhor, e ele arrendou a terra para Israel, exigindo desse povo os seus frutos. Deus está exigindo os frutos da terra, porque na verdade quais eram os frutos que Deus queria desse povo? É que eles, através do testemunho do altar fidedigno de um Deus que não era politeísta, de uma religião unicista, eles fossem referência para as outras nações que eram pagãs, fossem referência para as nações da Mesopotâmia, fossem referência para as nações dos cananeus, fossem referência para os jebuseus. Só que o problema está aqui: Deus proibiu esse povo de, quando ele saísse do Egito, fizesse aliança com os povos pagãos, para que os povos pagãos não trouxessem em Israel a decadência moral, a referência de que Deus precisava que Deus precisava de uma imagem para ser adorado, que Deus precisava de algo exterior para que pudesse ser adorado. O problema é que quando Israel chega na terra prometida, através da liderança de Josué, eles não tiram os cananeus da terra, eles fazem aliança, eles fazem o trabalho incompleto, porque tem alguns obreiros assim, eles até fazem alguma coisa, mas eles não fazem completo, eles deixam a tarefa pela metade. Que o Senhor te esforce a terminar aquilo que você começou, porque o problema não é o que a gente está fazendo, o problema não é nem deixar de fazer alguma coisa, o problema é fazer a obra relaxadamente. É melhor que não faça. Se for para cantar de qualquer jeito, não cante. Se for para pregar de qualquer jeito, não pregue. Se for para adorar de qualquer forma, não adore. Se for para vir para o culto, para ficar com a cara estatelada, não venha, porque para Deus tem que ser a excelência. Para Deus, se não for na excelência, não presta. Deus não tem problema de quem faz de qualquer jeito. Deus tem problema com gente que faz relaxadamente, e é isso que vai acontecer. Se você ler o livro de Josué, você vai ver as alianças que o povo de Israel fez. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver a decadência moral que esse povo viveu. O livro de Juízes é retratado em pelo menos 2 versículos. Poderia citar mais, eu vou citar 2 para encurtar a história. O primeiro é o capítulo de número 2, verso de número 10, que diz que depois da morte de Josué, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, e nem tampouco as obras que Deus havia feito em Israel. Sabe o que é isso? É uma geração memória curta, é uma geração ingrata, uma geração que não sabe olhar para trás com olhos de gratidão, porque a gratidão não está na frente, a gratidão está naquilo que Deus fez por nós. Essa geração de memória curta, geração ingrata, nas vezes eles esquecem à noite os benefícios que Deus fez por eles durante o dia. É esse povo, quando morre a referência espiritual que era Josué, eles voltam a viver o sincretismo religioso pagão dos cananeus. O segundo texto é o capítulo 21, verso 25 do livro de Juízes, que diz o seguinte: que naquela época não existia rei em Israel, e cada um fazia o que bem pareceu aos seus olhos fazer. Uma geração anárquica, uma geração que não gosta de líder, uma geração que não gosta de referência. Parece muito com a geração da igreja que nós estamos vivendo hoje. Uma geração que diz que não precisa de igreja, e uma geração que diz que não precisa de pastor.
pastor, porque na verdade nunca obedeceu pai e mãe. Quem tem dificuldade de obedecer pai e mãe vai ter dificuldade de obedecer pastor, vai ter dificuldade de obedecer líder. Vai doer, mas vai te curar. Quem não honra pai e mãe, quem não vive princípios da ética moral, não consegue viver uma vida espiritual equilibrada. Tudo começa dentro de casa. A igreja é reflexo daquilo que você vive em casa. Se você não ora em casa, na igreja você não ora. Se você não honra teu pai em casa, na igreja você não vai honrar o teu líder. Se você não ama a tua mulher em casa, na igreja você não vai honrar a noiva do cordeiro. Mas se o teu culto começou em casa, hoje vai terminar em festa nesse arraial. Hoje Deus vai abençoar a nossa vida. Quem está comigo aqui, dá um grito de glória a Deus. Dá um grito de glória a Deus em nome de Jesus. Nessa ambiência eles vão viver um sincretismo religioso. Deus vai ter que punir esse povo, arrancando a arca, arrancando a liberdade, colocando eles dentro do cativeiro. Mas isso não é suficiente. Olha a referência que Deus dá para este povo. No capítulo 2, verso 21 de Jeremias, o Senhor diz assim: olha, eu tirei vocês do Egito e plantei vocês da semente mais pura, e na hora que vocês cresceram, vocês se tornaram uma planta brava e degenerada. Sabe o que Deus está dizendo para Israel? Vocês são rebeldes, vocês não corresponderam àquilo que eu gostaria que vocês correspondessem. Por quê, pastor? Porque a parábola está dizendo que Deus enviou os seus servos. A palavra servo aqui é diferente de lavrador. Os lavradores é o povo de Israel, os servos são os profetas, porque os profetas não vieram com uma mensagem coach, uma mensagem que massageia o ego da massa, uma mensagem que faz todo mundo dar gargalhada. Isso é coisa de palhaço. Os profetas vieram para confrontar a nação, dizendo: Deus está exigindo os frutos, porque se vocês forem salvos, vocês precisam salvar alguém. Se vocês estão no reino, vocês precisam trazer. Alguém está me ouvindo aqui? Não, vocês não estão me ouvindo. Porque na verdade, no Antigo Testamento, a função profeta era sinônimo de apanhar, de ser escarnecido, de ser esquartejado, pendurado de cabeça para baixo. Hoje em dia, todo mundo quer ser profeta, porque hoje em dia a palavra profeta ficou degenerada, porque a gente associa profetas àqueles que fazem live para pedir dinheiro. Profeta não pede dinheiro. Profeta na verdade tem um patrão, e o patrão dele não é um pastor. O patrão do profeta está nas estrelas, ele está sentado no trono. Alguém está me ouvindo aqui? Então você pode perder uma agenda, mas você não pode perder a mensagem. Profeta não é popular, profeta não tira selfie, profeta não vai para churrasco na casa de ninguém. Às vezes ele sai sozinho, sem ter ninguém para bater no ombro dele, mas na verdade com a consciência do dever cumprido. Perde os amigos, irmão, mas não perca a tua mensagem. Perca a aliança, mas não perca a tua mensagem. Quem te confiou essa mensagem é que vai te sustentar. Hoje em dia, na verdade, eu conheço alguns líderes que, para manter algumas pessoas, eles abrem mão dos princípios. Eu vou repetir aqui para os senhores. Eu conheço alguns líderes, pastor, que para manter pessoas na igreja, eles abrem mão de princípios. Aí a gente enche a igreja de pessoas e esvazia o céu de gente. Porque no afã da gente encher a igreja, a gente está esvaziando o céu. Eu às vezes vou numa igreja, não sei se eu estou num teatro ou se eu estou na casa do Senhor. Eu não estou falando que a gente não pode rir. Eu estou falando que a vida não é só gargalhada. Sumiu, glória a Deus. Por quê? Porque está faltando profeta. Crede no Senhor, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Fica com raiva quando alguém te confrontar, não, irmão. Fica com raiva quando alguém apontar o dedo para você dizendo: ajeita a tua casa. Na verdade, eu estou com saudade de ouvir assim. Estou com saudade de ouvir esse tipo de coisa na igreja. Olha para alguém e diga: Deus está exigindo os frutos da gente. Não é só para a gente vir para cá e desfilar de gravata nova, de roupa bonita. Deus está dizendo: cadê os frutos?
Olha o texto. Os servos não foram bem tratados. Os lavradores, olhando para os servos, mataram a um, feriram a outro, e a outro colocaram para fora. Mas Deus é insistente. Mata um, ele levanta outros. Porque profeta é igual formiga, quanto mais mata, mais nasce. E esses dessa outra geração não vieram para ser bem tratados, eles foram tratados da mesma forma. Aí Deus teve uma ideia. Se não respeito os meus servos, vão respeitar o meu? Eu acho engraçado que, na verdade, quando a gente fala do Filho de Deus, ele deveria ter motivo para dar glória. Mas eu vou dizer que Jesus é motivo de perturbação para muita gente. Eu vou dizer o porquê. Porque se Jesus estivesse entre nós em carne, boa parte da igreja brasileira mandaria crucificá-lo de novo. Porque a igreja brasileira está pendendo no clamor para Barrabás. Porque Barrabás é o Robin Hood que rouba dos ricos e dos pobres. Jesus não rouba de ninguém. Ele muda a tua mente para você conquistar o que é bom. Dá um glória a Deus aí. Jesus não tinha nenhum problema com o Império Romano. Você não vai ver ele com problema com Roma. Na verdade era Roma que tinha problema com ele. A maior parte do problema de Jesus eram os religiosos judeus. Porque Jesus olhava para eles e dizia para eles coisas que eles não gostavam de ouvir. Vocês estão aí ou não? Então eles vão arquitetar um projeto para poder matar o herdeiro. E na verdade não vão dar essa honra para eles. Porque o próprio Cristo disse que ele poderia rogar os céus e Deus enviar milhares de anjos. Então ele não foi morto por ninguém. Eu vou dar esse ouro aqui para você. Jesus passou os 3 anos da vida dele na terra ensinando os seus discípulos a como se relacionar com Deus. E o relacionamento que ele queria estabelecer era um relacionamento de pai e de filho. Por isso a oração não era entre senhora e servo, a oração era entre pai e filho. Porque quando há essa conscientização que existe um pai, o pão vem, porque o pai é provedor. Quando existe essa conscientização, existe um alinhamento entre o céu e a terra, assim na terra como é no céu. Dá um glória a Deus aí, gente. Nessa ambiência, quem me ouve, diga amém. Na verdade, o plano está estabelecido. Colocaram Jesus na cruz. E tem 2 coisas que você precisa entender. A única vez que Jesus não chamou Deus de Pai foi na cruz. Porque o clamor que ele faz na cruz não é Pai porque me abandonou, é Deus meu. Porque Jesus na cruz não estava como filho. Vocês não estão aí, gente? Olha para o teu irmão e diga para ele: não se mata, filho. Deus não matou Jesus, os romanos não mataram Jesus, ele se entregou como sacrifício perfeito. Vocês estão aí, gente? Quando ele se entrega, uma outra coisa acontece. Ele não está na cruz somente como herdeiro, como sacrifício perfeito, ele está na cruz como uma semente. Porque a Bíblia diz que se a semente do trigo não cair na terra e morrer, ela não pode dar muitos frutos. Então Jesus sabia que precisava passar por essa metamorfose. Para quê? Para tomar a chave daquilo que era invencível. Para tomar a chave daquilo que nos vencia, agora está do nosso lado da morte. Na verdade, isso vale um glória a Deus, e cuidado para não bater com a cabeça no teto. Ele matou a morte para te dar uma vida. Por isso Paulo vai dizer gritando: aonde
está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas tragada foi a morte na vitória. Na parábola o herdeiro morreu. Quem está comigo diga amém. Mas na história não. Na parábola o herdeiro morreu, mas na história não. Porque a história da parábola continua. E Jesus diz assim: agora o que vai fazer o dono da vinha? O que Deus vai fazer? Vai ficar desesperado? Vai tomar Rivotril? Vai pedir para morrer? Vai abandonar o trono? Vai sair da cadeira presidencial? Não. Deus não perde equilíbrio. Por isso ele não se levanta para resolver. Ele resolve sentado, que você em pé não consegue resolver. Isso aqui é uma conjectura, por favor, não me bate. Deus vai abrir a gaveta de novo do seu escritório celeste e vai tirar outro contrato. E Jesus enxerga esse contrato dizendo: ele vai pagar a afronta e vai arrendar a sua vinha a outros lavradores, que lhe dê os frutos no tempo determinado. Aí eu gostaria que esses obreiros e essa mocidade linda que está aqui, que é inteligente, me dissesse quem são esses lavradores. Porque se os primeiros são condizentes com Israel, quem é a segunda leva de lavradores? Aponta o dedo para o céu, aponta o dedo para o teu irmão, diga: é você. A terra foi arrendada para você, há um contrato de aluguel para você, existe uma autoridade sobre você, existe autoridade sobre. Dá um grito de glória a Deus se você entende isso. Aí ele usa a expressão que a pedra que os edificadores rejeitaram foi colocada como pedra do ângulo. Quem já viu uma pedra angular aqui? Levante a mão, por favor. Pedra angular. Coloca no Google aí. A pedra angular era que ficava no equilíbrio do arco. É um arco e tem uma pedra que fica em cima do arco, que traz equilíbrio às outras pedras que não estão cimentadas. Elas estão fixadas só por esta pedra chamada angular. Só que ele diz que essa pedra que era ele foi rejeitada. Por isso cai por terra o entendimento de que Pedro é a pedra. Pedro é o fragmento da rocha, porque a pedra está aqui hoje. Se tu não der glória a Deus aqui, eu vou parar de pregar agora. Quando Jesus usa a expressão, eles rejeitaram a pedra do ângulo, essa foi posta como cabeça da esquina. A pedra foi tirada de cima do arco e foi colocada na base. Porque eu estou com vontade de rodar aqui. Porque na verdade o conceito grego é que todo mundo tem que ficar embaixo para sustentar um só que está em cima. Só que Jesus inverteu a base. Sou eu que estou na base para sustentar você. Segure a mão de alguém e diga: não temas. Quem está te sustentando está na base. Quem está te sustentando é Deus. Mas o diabo, pastor, quem te sustenta é Deus. Mas a fofoca, pastor, quem te sustenta é Deus. A enfermidade, pastor, quem te sustenta é Deus. A nudez, a fome, a espada, quem te sustenta é Deus. Ainda que queiram te matar, existe alguém que te sustenta. Olha para mim, quem me ouve, diga amém. Tem alguma coisa que está dando errado. Eu vou citar alguns textos aqui. Jesus pegou contrato de aluguel, assinou e deu na mão dos lavradores. Quer dizer que nós temos um tempo
Porque quem me ouve, diga amém. Quando a gente parte para o princípio da dispensação, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio, em cada dispensação, Israel, até o diabo teve um tempo. E qual foi o tempo de Satanás? Quando ele fez o homem cair, quando ele usou Nimrod para levantar a torre de Babel. Foi o tempo em que ele andava na terra. E agora, que tempo é esse? É tempo de quem tem um contrato. Então a igreja não está ilegal, porque a igreja não é uma organização, não é uma quadrilha. A igreja é um organismo vivo. Vocês não estão aí, gente? Como é que eu entendo desse contrato? Dá um sorriso. O salmista vai dizer no Salmo de número 8, verso 4 ao 6, que o Senhor nos formou pouco menor do que os anjos, mas nos coroou de glória e de honra. O texto não está falando de Jesus, porque Jesus não pode ser comparado a anjos. Ele é maior do que anjos. Ele está falando da gente. Nos coroou de glória e de honra e fez com que tenhamos domínio sobre as obras das suas mãos. Aí você tem que ler o princípio. Deus criou todas as coisas. Criou ou não criou? No sexto dia ele criou quem? Criou quem no sexto dia da criação? Criou quem no sexto dia da criação? O homem. E qual foi a primeira palavra que Adão ouviu de Deus? Me adore. Me adore porque eu estou carente. Porque se Deus criou o homem só para adorá-lo, Deus está carente, porque Lúcifer despecou com a terça parte dos anjos. E se a gente é bom de matemática, quem está me ouvindo, diga amém. Lúcifer despecou com a terça parte. Então a maior parte ficou no céu. Porque todo rebelde influencia só poucos, porque a maioria fica. Então Deus não deu sendo no Éden para que eu vou fazer um homem porque eu estou carente de alguém que me adore. Taca aí. Deus não fez isso. Deus criou um homem com um propósito de governo. Porque a primeira palavra que ele fala para Adão é: dominai sobre todas as coisas. Se tu não deu um aleluia agora, eu vou parar de verdade. Quando Deus dá essa palavra para o homem que foi formado à imagem conforme a semelhança de Deus, o homem tinha atributos que se semelhavam, que assemelhavam-se a Deus. O homem não era onisciente, não era onipotente, mas ele era imortal. Porque Paulo no capítulo 5 de Romanos vai dizer que a morte só reinou depois do pecado. Então antes do pecado Adão era imortal, para dar glória a Deus. Então está aqui um boneco que é feito de barro, mas a imagem e semelhança do seu Criador, que tem domínio e que tem imortalidade. Aí Jesus vai dizer para Zaqueu em Lucas 19, verso de número 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não é quem se havia perdido. Jesus veio resgatar aquilo que Adão perdeu. Porque Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 5 e diz que não é assim o dom gratuito pela ofensa, que se pela ofensa de um só muitos morrem, quanto mais a graça de Deus abundante sobre todos, porque onde abundou o pecado, a graça de Deus. Aí eu tenho dificuldade de achar por que os crentes ficam com medo. Eu não tenho problema com medo, tá? O medo não é covardia, mas o medo não pode ser dominante. O salmista diz que os céus são os servos do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus não precisa descer para reinar aqui, porque ele já tem você como príncipe. Só que o problema é, por que a gente não governa? Quem já me ouviu uma vez pregar sabe.
12 pessoas no livro de Atos, no capítulo 2, 12 não, alguns discípulos, há quem diga que foram, aliás, 120, influenciaram a raça humana, cheia de Deus. Nós passamos de 80 milhões e a gente não muda o nosso Brasil. Eu vou dizer por que a gente tem poder, mas não tem autoridade. A gente tem poder para rodar, para falar em mistério, para sapatear, entregar mistério, revelação, cantar bonito, mas a gente não tem autoridade, porque a autoridade, ela está baseada no princípio da submissão. Você não consegue ser autoritário se você não é submisso. Vai querer mandar no demônio se você não obedece teu pai em casa? Vai querer expulsar demônio se tu não obedece teu pastor? Cadê o glória? Sumiu mesmo agora. A autoridade está atrelada à submissão. Então eu julgo que você sabe mais do que eu que o demônio vem para o culto para cultuar com a gente, mas ele não sai. Porque tem crente que tem muito poder, mas não tem autoridade. Alguém está vivo ainda ou não? A gente tem muito poder, mas não tem autoridade. Porque a autoridade está atrelada à submissão. Eu me recuso a pregar para uma geração que vem para a igreja falar em línguas e fica batendo porta na cara do pai. Vai sumir o glória a Deus. Eu me recuso a pregar para uma geração que é desobediente, mas chega aqui e quer ter autoridade. Eu me recuso a pregar para uma geração que fica em grupinho de WhatsApp de fofoca, para falar mal de crente, para falar mal de pastor, para falar mal de igreja. Eu me recuso a esses crentes que ficam lá no crente não sei o que, vendo fofoca da vida dos outros. Não, crente de santidade, ele é diferente. Ele pode estar no mundo, mas ele não é do mundo. Ele pode estar aqui, mas ele não é daqui. Porque quando o mundo te abraça, o céu te rejeita. Mas quando o céu te abraça, o mundo já não é teu lugar. Existem alguns lugares que o diabo faz culto com a gente. Eu não sei se vocês perceberam isso. O pastor tem 48 anos aqui já, no primeiro culto. E o senhor pode falar com muito mais propriedade que eu, que o senhor tem de igreja, eu não tenho de idade. A coisa antigamente era difícil, mas era fácil. Porque a gente era apertado no mundo, mas quando chegava na igreja, funcionava. A gente passava aperto no mundo, mas agora a gente é popular. A gente tem like, a gente tem curtido. Eu vou para alguns lugares pregar por aí, que Deus preserve vocês disso. O pastor fica com o celular assim, ó, aqui, ó, com o YouTube da igreja ligado para saber quantas pessoas estão online. Vaidade. Quem tem que ser promovido não somos nós. A mulher que estava na casa de Naamã curou o leproso, mas não sabe o nome dela, porque a mensagem que ela tem é mais poderosa do que o nome que ela tem. Eu tenho muita dificuldade de gente que só aparece pelo nome que tem. A gente precisa parar com isso, gente. Porque tem gente orando, tem gente com propósito, tem gente de joelho, tem gente clamando. Alguém está aí, gente? Tem gente pedindo uma oportunidade, tem gente orando, tem gente clamando. Cadê as colunas de oração dessa igreja? Dá um glória a Deus. Explode esse lugar de glória ao nome do Senhor. Continuando, a igreja não é um plano B. Deus não errou quando ele fez Israel e acertou quando fez a igreja, ou vice-versa. Por que a igreja não é o plano B? Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O Atmani, no seu livro A Chave do Reino de Deus, ele vai dizer o seguinte: que o pecado foi um atentado contra o plano original, mas a redenção colocou o plano de volta no lugar. Deus
Deus, quando descia no Éden, ele não descia porque estava com medo do Adão pecar. Ele descia porque o homem era o espelho que Deus tinha. Deus se via no homem. E Paulo disse que um dia nós vamos refletir como espelho. Aí ele chega a dizer na primeira carta aos Coríntios que o que a gente entende não é nada daquilo que a gente precisa saber, porque hoje nós entendemos em partes, mas daqui a pouco veremos face a face. E o que a gente não entende, a gente profetiza. Acabou. Agora, por que a gente não vive isso? Olha para mim, o tempo está rolando. O relógio de Deus está. E eu não me conformo numa igreja apática. Eu não acredito nisso. Aqui não, mas em alguns lugares do Brasil não existem mais estruturas. As pessoas estão alugando teatros, fazendo culto. E o mesmo que aluga o teatro, aluga boate. São as igrejas norte-americanas também. Eles não se preocupam mais com o espaço de santificação. A ideologia dos desigrejados está crescendo, está contaminando a nossa juventude. Porque jovem hoje em dia, para ingressar numa faculdade, ele tem que ser crente. Porque se ele não for muito crente, ele desvia lá. E os nossos jovens, quando não desviam lá, eles vêm para a igreja no nível intelectual e se esfriam. Eles ficam desviados aqui e só não saem da igreja por honrar o pai e a mãe que são crentes. O que eu posso fazer com isso, pastor? Resgate a autoridade. Faça com que o diabo entenda que quem manda na tua casa ainda é Jesus. Vou te contar aqui um negócio. Eu tenho um projeto social. Esse projeto hoje tem 160 crianças. E eu um dia fui confrontado com uma pessoa que estava amarrada para morrer. E eu fui atrás desse cara. Eu entendi que o propósito da igreja está como resposta em lugares certos. Não é abrir um trabalho, é entender que nós estamos ali nascendo como uma igreja. Porque a igreja não se abre, ela nasce. E às vezes nasce de uma dor, de uma ruptura, por causa da necessidade do lugar. É por isso que tem muita gente que abre igreja e daqui a pouco vende, porque só abriu, não nasceu. Porque o que nasce da gente, a gente cuida até o fim da vida. Vocês não estão aí, gente. Eu nunca vi ninguém botar filho para fora, que ame, que gerou, que pariu. E às vezes as pessoas se desfazem tão fácil daquilo que é de Deus, que eu desconfio se foi Deus mesmo que deu para eles. Eu sou da geração que diz que sofra eu, mas a obra de Deus não pode sofrer. A conta não fecha, a gente pega do salário da gente e bota lá. Sumiu, glória a Deus. Não fechou, tem que pagar o zelador. E tá lá a gente ralando na pescaria, no abacaxi, sei lá onde você trabalha. E a gente, para poder viver a casa de Deus e na sua equilíbrio, no seu equidade, a gente pega do próprio bolso e bota lá. Por quê? Porque eu posso sofrer, mas na realidade o meu patrão não é o dono do barco, não é o dono da terra. O meu patrão está sentado no céu, é o Senhor. Eu não vivo da pesca, eu não vivo do terra, eu vivo daquilo que Deus proporciona para mim. Porque é Ele que banca, é Ele que te estrutura, é Ele que cuida de você. Se faltar na terra, no céu nunca vai faltar. O menino estava amarrado para morrer, eu fui lá arrancar o garoto de lá. E foi ameaçado pelo traficante. Quando eu descobri que a gente não sabe a autoridade que a gente tem, a não ser que a gente precise usá-la. Vou repetir. Enquanto você ficar do lado de gente que fica te bajulando, você não vai saber do propósito que Deus tem na tua vida. É por isso que você está tomando remédio atrás de remédio para dormir, para morrer. E só fica do lado de gente que sente pena de você. E Deus não sente pena de você. Ele tem misericórdia, pena não. Pastor, por quê? Porque Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe o que você suporta, Ele sabe até onde você pode ir. Ele não te dá prova nenhuma que tu não possa suportar.
Quer ver como é que isso parece com a gente? Existe um tempo, diga comigo, um tempo. Mais alto, diga um tempo. Para Abraão teve um tempo, para Israel teve um tempo, para o diabo teve um tempo, para a igreja tem um tempo. E essa conta só vai fechar se eu anelar por uma outra parábola. A parábola que Jesus vai contar está em Lucas capítulo 10. É questionado pelo relacionamento que ele tem com pecadores e publicanos, então ele vai contar uma parábola chamada Bom Samaritano. Vinha um homem descendo de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele foi assaltado. Bateram tanto nele que deixaram ele meio morto. Até que veio o sacerdote, vou encurtar, e o levita, que olhando o homem caído, ferido, machucado, passaram de lá. Mas veio o samaritano sentado no seu cavalo. Desceu do seu cavalo, pegou do seu bolso vinho e óleo, atou-lhe as feridas, colocou-o sobre a sua cavalgadura e o levou para uma hospedagem. Chegando lá, ele disse ao hospedeiro: cuidei desse homem, atei as feridas com vinho e com óleo. Agora toma aqui 2 dinheiros. Quantos dinheiros? 2 dinheiros. Gasta o que você tiver que gastar, e gaste além, porque eu vou ali e já volto, e quando eu voltar eu te pagarei. Você ama a Bíblia? O diabo está tomando uma surra aqui. O que isso tem a ver com a gente? É que nós somos esse homem que descia de Jerusalém para Jericó. A gente desceu, e quando a gente desce do centro da vontade de Deus, a gente encontra os demônios que no meio do caminho nos ferem e nos machucam. Até que veio o sacerdote e o levita, que simbolizam a religião, e religião não quer ter trabalho com gente ferida. Religião não quer tratar. Aceitou Jesus e se vira para caminhar. Mas o samaritano não. Algumas vezes perguntaram a Jesus se ele era samaritano. Jesus ficava calado, porque ele não era nem samaritano nem judeu. Ele não era nem daqui. E colocar um samaritano como protagonista de uma história para um judeu é Jesus afrontar o judaísmo. Mas ele diz que o samaritano desceu do cavalo, tirou do bolso vinho e óleo. Eu quero ouvir um grito de glória a Deus agora, porque nós fomos tratados com vinho e com óleo. O óleo é para a tua separação, e tu não foi escolhido quando tu entrou na igreja. Você foi escolhido quando você estava no ventre da tua mãe. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Olha para esse escolhido que está do teu lado e diga assim: bem-vindo à escola. Fala: Deus te escolheu para um propósito maior do que aquilo que você pensa. Não só tratou com óleo, mas ele tratou com vinho. Aí eu fico triste, irmãos, porque o vinho simboliza alegria, vida espiritual. Eu não concordo que um crente salvo fique com cara de maracujá no culto. Eu não concordo com esses rostos sisudos de gente que fica travado. Não, a alegria do Senhor é a nossa força. É salvo e alegre sem ser sarcástico. Eu sou pastor de igreja, não sou. Eu ensinei aos nossos irmãos que nós precisamos ser receptivos. Que muito do que um pecador vai viver no final do culto condiz com a pessoa que sentou do lado dele. Dá um sorriso para mim aí, pastor. Muda tudo. Agora fica fechadão. Ele não consegue não. Acho que a gente tem alguma coisa em comum. É diferente, gente. Porque a salvação transforma o nosso pranto em alegria. Então alegria é coisa de quem é salvo. E desculpa se isso vai alfinetar alguém. Eu quero que alfinete mesmo, não estou nem aí. Às vezes você fica com essa cara fechada. Um sinônimo de santidade. Cara fechada não é santidade, é pecado escondido.
Porque Davi dizia que quando ele escondeu o seu pecado, a sua face ia desfalecendo, porque os seus ossos iam se quebrando. Vocês não estão aí. Você senta do lado desse crente amargurado, que não dá um aleluia, que não dá um glória a Deus. Você não sabe se tu está no velório, se tu está no culto pentecostal. Você não sabe, agora vem esse senhor aqui, esse obreiro rodando, pulando. Vai o menino lá de trás pulando, rodando. Aí a gente entende que a gente está na casa do Pai, onde a alegria é abundante. A gente entende isso, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Mas ninguém gosta do meu glória. Vai sentar em outro lugar, não vou parar de dar glória a Deus, porque tu não gosta. Ninguém gosta do meu pulo. Vai sentar em outro lugar, porque enquanto tiver fôlego, eu vou pular, vou gritar, vou adorar. Cadê os adoradores dessa igreja? Alegria! Ser tratado com óleo de alegria, não sorriso. Eu queria que você entendesse que esse samaritano tratou do moço antes de levar ele para hospedagem. Quando ele chega lá, ele diz ao hospedeiro: tratei das feridas. Agora toma aqui um dinheiro. Esse negócio que a gente trabalha para Deus sem ter recompensa é uma falácia. Os discípulos disseram: nós precisamos deixar tudo para te servir. O que é que nós vamos ganhar com isso? Aí Pedro disse assim, aí Jesus disse assim: todo aquele que deixa pai, mãe, tio, herança, terra por amor de mim, vai ganhar 100 vezes mais, ainda herdará comigo a vida eterna. Deus sabe que o trabalhador é digno do seu. Vocês não estão aí. Toma aqui o dinheiro. E quando ele bate na hospedaria, ele está falando da igreja também. Está falando do líder, do pastor. Toma aqui o dinheiro e gasta o que você tem. Gasta o que eu estou te dando. E gasta até o que eu não te dei. Porque eu vou ali, e quando eu voltar, calma, que aí deu um nó na cabeça de alguém. Porque ele não deu 3 dinheiros, ele não deu 4, ele não deu 1, ele deu 2. Pastor Sidney, que é mestre em teologia, 1 dinheiro é uma unidade monetária para quantos dias de trabalho? 1 dia. 1 dia. Ele não deu 3 dinheiros, não deu 1, ele deu 2. Então esse trabalho era para 2 dias. Só que 2 dias e 2.000 anos, para Deus tanto faz. Salário para a igreja é de 2 dias ou de 2.000 anos. Então eu julgo fazer com que vocês entendam que o que nós estamos gastando é além daquilo que recebemos. Porque se fizéssemos um cálculo agora profético, nós não estamos numa sala de aula, esse salário acabou em 1948. O que aconteceu em 1948? O que está acontecendo na Palestina? É a guerra para revogar aquilo que foi dito que Israel teria direito em 1948 como Estado. Então estão tentando tomar o território que foi dado em 1948 para Israel. E isso, dentro do calendário profético, é o princípio do fim. Aí fica você aborrecido com o irmão e o tempo está se esgotando. Aí fica você com cara verde dizendo: não vou mais falar, não vou mais cantar, não quero mais saber de nada. E o tempo está se esgotando. E você enfurnado na Netflix e o relógio de Deus. Olha o que Oséias capítulo 6 vai dizer que nós... Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Eu vou encerrar agora. Agora que vem a melhor parte. Oséias no capítulo 6, Oséias vai dizer o seguinte: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Falando de Israel. Ele já ligou a ferida de Israel? Já. Transformou o povo que não era nada na diáspora em uma grande nação. Depois de 2 dias nos restaurará. Restaurou. Mas ao 3º dia viveremos diante dele. Aonde é que essa profecia encaixa na igreja? Entre o 2º dia e o 3º dia. Por isso que Jesus deu 2 dinheiros.
estamos entre o segundo dia, só 3 pessoas entenderam, terceiro dia. Só que aqui que está a loucura. Ele nos virá como chuva, a chuva seródia que rega a terra. Tiago no capítulo 5 vai dizer que nós precisamos estar atentos, porque o lavrador espera a preciosa semente, aguardando as chuvas, temporã e serôdia. Dá um aleluia. Por que Osés se referiu a uma chuva? Porque a chuva serôdia é a chuva que cai para que a semente germine. A temporã, vocês conhecem isso mais do que eu, é a que encharca a terra. Vem a semente, depois vem o sereno, só para manter úmido. E sereno só cai de noite, né? Pode estar um calor miserável, mas à noite sempre tem um... Vocês não estão aí, gente? Em Pentecoste a chuva temporã caiu, regou a terra, a semente foi lançada. E hoje o que nós vivemos é a seródia, vice-versa. Porque todo culto tem um crente avivado dizendo: aviva a tua obra. Todo culto tem um crente dizendo: salva os pecadores. Todo culto tem uma semente germinando. Eu estou dizendo para você que a igreja não vai terminar os seus dias com gente apática. A igreja vai terminar os seus dias debaixo de uma unção poderosa, porque a chuva vai descer. A minha palavra é essa, que o tempo já está mudando aqui nessa igreja. Prepara, ou você anda na chuva, ou a chuva vai te molhar. Pergunte: por que, pregador? Porque haverá uma grande colheita. Não existe colheita sem terra, sem chuva e sem semente. A terra já nos foi dada. A semente nós já temos. E o que a gente precisa agora? De chuva. Só que o problema, dá um sorriso, é que Deus tem poder de mandar chuva, mas a gente tem a autonomia de pedir ela também. Isso é uma cultura indiana. Os índios norte-americanos fazem isso. Eles usam da música para poder, principalmente os apaches, para poder fazer aquilo que eles chamam de dança da chuva, para o tempo da estiagem começar a trazer um tempo de bonança. Nós podemos fazer isso também, pastor? Sim, como igreja, sim. Nós não precisamos bater o tambor, nós temos adoração. É como um crente desse pula, roda, levanta, estende a mão, ele está dizendo: traz a tua chuva. Quando um crente desse fica de pé, quando uma menina dessa canta na unção, quando você ouve um louvor desse, você se alegra, você está dizendo: traz a tua chuva. Levante a tua mão, porque a minha palavra é que vai chover. A terra seca se transformará em mananciais. Os lugares onde eram habitações de chacais agora serão fonte de água. Levante a mão direita se você crê, a esquerda se você acredita. Eu já vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E o que Deus mandou dizer, a Assembleia de Deus em Praia dos Canções, é que vai chover. Meu espírito balance, tem poeira subindo da terra. O Senhor está me dizendo: eu estou regando a terra, eu estou regando a terra, eu estou regando a terra. Mas o problema da gente é se você está disposto a viver isso. Levante a sua mão direita. Direita, só a direita, só a direita. Fecha a mão assim e diga: Satanás,
Eu peguei o contrato de aluguel de volta. Diga: a terra, a casa, a família, o ministério é meu e ninguém tira das minhas mãos. Dá um aleluia se tu acredita. Quando você voltar para a tua casa, a estrela de xerife vai voltar a brilhar no teu peito. Não vai ficar demônio que atravesse a tua vida, que você não tire ele de lá. Vocês não estão aí. Por isso Jesus disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não, eu estou dizendo para alguém que tem coragem aqui. Não é esses medrosos engravatados, essas irmãs que só têm aparência de mulher de oração. Eu estou falando de gente de guerra mesmo, que vai no nick Satanás para arrancar aquele garoto da boca de fumo. Ninguém da tua família vai ficar sem salvação. Deus vai te usar. Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Tem vaso aqui em cima. Cadê os vasos? Cadê? Eu estou dizendo que a boca de fumo vai falir. Eu estou dizendo que o espírito de suicídio vai sair. Eu estou dizendo para você que a depressão vai embora. Seja cheio, cheio, seja cheio, seja cheio, 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 cheio. Fica de pé, queridos, fica de pé. Olha para mim. Olha para mim. Eu preciso contar aqui para você o negócio. Eu perdi o meu filho mais novo através de um incidente que aconteceu com ele. Ele foi assassinado por um policial militar. Ele tinha só 19 anos de idade, saiu de casa só para cortar o cabelo e era crente e foi assassinado. O nome dele era Lucas, provavelmente você já ouviu isso. Aquele momento que eu vivi na minha vida foi o momento mais dolorido de todos esses mais de 40 anos que eu tenho. A vida não foi favorável a mim, porque era o meu filho que deveria me enterrar e era eu que estava enterrando o Lucas. O Lucas nunca bebeu, nunca fumou, nunca saiu de casa, era crente, era um jovem, sonhador. Trabalhando, fazendo curso e treinando por causa do sonho de ser jogador de futebol. E a morte passou lá em casa sem pedir permissão para entrar, ela simplesmente entrou. Eu demorei a entender que aquilo que sucede ao justo, sucede ao injusto. E você só entende essas coisas que acontecem com gente justa se você se agarrar na soberania de Deus. Deus é soberano acima das nossas questões e dos nossos questionamentos. Deus poderia fazer, Deus poderia pedir, Deus podia não deixar, mas a soberania de Deus é maior. Deus vem do futuro para a gente. A dor que eu sentia e ainda sinto, mas naquela época era muito maior e intensa, me forçou a tomar algumas decisões. Eu me entregava à depressão, à ansiedade, a culpa por não ter impedido o Lucas de ter saído de casa. Naquele momento, eu fazia da minha dor força. E naquele dia eu aprendi que Deus sabe de tudo que a vida te fez, mas Ele quer saber o que você vai fazer a partir disso. Então, ao invés de eu sair da presença de Deus, fazer besteira, eu peguei a minha dor e transformei em força. E essa força se transformou no projeto social que leva o nome do meu filho, Lucas 2219. O projeto social não tem ajuda de ninguém, de nenhum órgão governamental. É extremamente ligado ao meu ministério. As pessoas não entendem, eu não sou um bom pregador. Às vezes eu sou até meio antissocial.
mas tudo que eu vivo tem um propósito. Tem conta para pagar, sou eu que pago. E as crianças comem. Elas estão estudando balé, eu tenho um time de futebol, eu tenho aula de computação gráfica, eu tenho reforço escolar, eu tenho cantina, comida para eles, enfim. É muito pesado isso. Mas o que eu quero dizer com isso? É que isso se tornou a minha força e a minha motivação. Quando você acha que tudo acabou, lá vem Deus dizendo para você, agora que começa. Mas você só pode viver isso quando você entender que Deus investiu muito em você para você ficar presa dentro de um quarto escuro. Deus investiu muito em você para você achar que a sua vida acabou só por causa da decepção que você teve. Não, Deus não te fez para isso. Você é a igreja do Senhor, você é a noiva do Cordeiro. Olha para teu irmão e diga, tem um casamento te esperando. Diga isso. Diga, o noivo já está chegando para te buscar. Ninguém dê glória a Deus, mas está tudo bem. Por isso, o crente tem que sair do culto, obreiros. O crente tem que sair do culto com vontade de voltar nele. A gente não pode sair do culto triste, não gostei. A mensagem pode não ter sido legal, mas a gente precisa sair do culto dizendo, caramba, eu quero mais dessa unção. Ninguém. E se você enxergar com os olhos da fé, a igreja está tomada da presença de Deus. Se eu tivesse 15 vasos ligados aqui, esse culto ia terminar em vigília. Ninguém deu glória a Deus, mas está tudo bem. Porque a igreja está saturada da glória de Deus. Saturada da glória de Deus. Eu queria que você tomasse a mão do seu irmão que está do seu lado. Fecha esse corredor se você puder atravessá-lo. Faça isso. Nós vamos orar juntos como igreja. Cadê o teclado? Sumiu. Não some não. Esse óleo que Jesus colocou sobre nós é o Espírito Santo. Eu queria que você entendesse que se está ruim com Ele, imagine se você ficar sem Ele. Imagina a sua vida um dia sem a presença de Deus. Você já imaginou isso? Você já se imaginou um dia sem essa alegria que você tem aqui no culto? E a gente toma tanta pancada na vida, a gente toma tanta chincalhada na vida, tanto sacode, tanta decepção, que a gente precisa vir para cá para extravasar de verdade. Como nós não somos vingativos para pegar no colarinho de alguém, a gente vem para o culto para pisar na cabeça da serpente. Fala, tu não vai perturbar mais a minha vida, quem vai te perturbar agora sou eu. Você tem que mostrar para Deus que você está vivo, e para o diabo que você não desistiu. O Espírito Santo está aqui. E Ele disse algo ao meu coração, que Ele tem desejo de renovar a sua vida aqui. Renovar a sua vida significa te devolver a autoridade que você perdeu. Você vai parar de ficar. A partir de agora você vai enxergar as coisas por cima, de cabeça erguida, e como você vai andar. Pastor, mas eu tomei uma pancada na vida, eu perdi muita coisa. Você perdeu muita coisa, mas você não perdeu tudo, você está vivo. O vaso está quebrado, pastor, mas ele está quebrado na mão do olheiro, na mão de alguém que vai te reconstruir. Porque é melhor você quebrado na mão de Deus do que inteiro na mão do diabo. Entende isso ou não? Então fecha os seus olhos. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, mais uma vez. Eu não sou daqui, Ele vem me buscar. Canta, igreja.
Chumireba, Parawashi, Comúncia, Telemícia, terra. Meu Deus! Meu Deus! Senhor, Tu estás nesse ambiente. Aonde houver um crente cheio, com desejo de transbordar, enche esse crente nessa noite. Transborda, batiza, restaura. Jesus, visita a tua igreja. Explode esse lugar, vai! Yahvé, levante a mão do teu irmão, levante. Olha para ele e diga: saia do físico agora. Diga: saia do natural agora. Diga: um portão se abriu aqui. Diga: uma escada do céu para a terra. Diga: quem está no trono está te chamando para subir. Subir, subir. Eu vou contar até 3. E quando eu disser já, você vai dar o maior grito de glória da tua vida. É 1, é 2, 2,5. A Assembleia de Deus em Praia dos Canções está cheia. É 3, dá um grito de glória. Pega, 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 pega. Cheio, 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 cheio. Meu Deus, olha isso, olha isso, olha isso. Se enche, se enche, se enche, se enche, se enche, se enche. Jesus batiza. Salta a mão do teu irmão. Olha para ele e diga: Jesus está te esvaziando do que você estava cheio e está te enchendo do que você estava vazio. Dá um grito de glória a Deus se você está recebendo isso aqui. Está muito fraco, explode esse lugar de glória, igreja! Cadê os varões que vão cantar? Pode vir aqui para frente. Agora, enquanto eles estão vindo aqui, baixinho, olha para mim. Olha para mim. Levante a mão agora. Deixa eu te perguntar.
aqui que acreditam que Jesus vai voltar e vai subir junto com a igreja? Levante a mão. Quantos estão aqui que estão afastados da igreja? Levante a sua mão. Levanta a mão. Você que está aqui, mas está afastado da igreja, levante a mão. Aí na galeria também, eu já vi alguém levantando a mão aí. Levante a mão. Quem está aqui e está afastado. Agora você que levantou a mão, você quer subir com a igreja ou você quer ficar aqui? Se você quiser subir com a igreja, fique com a mão levantada. Vem aqui na frente, que nós vamos orar por você. Pode vir, não fique com vergonha não. Que não é nada para envergonhar ninguém. Aqui é para edificação da sua fé. Isso, aleluia. Os varões, quem está conosco, irmãos? Todos. Camacho. O varão de Pontal, o varão de Itaipava. Vem mais isso. Quantas pessoas, por favor, as meninas que estão ali, alguém, as irmãs da mocidade, fica ali do lado delas ali, porque elas provavelmente estão constrangidas, porque tem muito homem aqui na frente. Fica ali do lado. Isso, elas levantaram as mãos, elas querem. Pergunte a elas se elas querem fazer uma aliança. Eu vi gente aí em cima levantar a mão. É agora que você precisa ser um profeta. Eu vou tomar meu assento. Mas pergunta para essa pessoa, você que é membro da igreja. Você que é membro da igreja. Pergunta para essa pessoa que você viu que levantou a mão, se ela quer se reconciliar com o Senhor. Pergunte a ela. Se ela quiser, traga ela aqui que nós vamos orar e impetrar a bênção sobre a vida dela, da parte do Senhor. Faça isso. Isso. Glória a Deus. Pastor, o senhor. Eita glória! Todos os varões que vêm para louvar o hino é conhecido. Aleluia. Eu escuto. Canta conosco, igreja. Aleluia. Ah!